vocês perguntam até hoje como o Wolverine conseguiu as garras de adamantio. Como ele conseguiu recuperar essas garras de adamantio de uma vez? Você sabe? Eu sei, galera. Tipo assim, é uma teoria, mas eu vou começar com essa teoria e depois eu peço pra vocês. Fiquem nesse vídeo pra vocês entenderem como é que é importante que eu vou ressaltar aqui. Fiquem até o final do vídeo, porque eu já vou trazer a cereja do bolo agora pra vocês. Só que essa teoria só vai fazer sentido pra você depois que eu explicar as outras coisas que acontecem com o Wolverine nas HQs. Como ele conseguiu adamantio de volta nos HQs, tem uma explicação. A teoria minha vai com relação ao filme. Depois que você assistiu Wolverine Imortal, em que o Silver Samurai foi lá e com aquela espada de adamantio consegue cortar as garras do Wolverine, muitos de vocês devem ter se pensado, como que diabos Wolverine conseguiu de novo as garras de adamantio no Dias de Futuro Esquecido, que foi o filme logo depois da Wolverine Imortal. Você achava que o adamantio não tinha como ser cortado? Bom, adamantio contra adamantio dá. E exatamente como foi mostrado no filme, a espada de adamantio do Silver Samurai estava bem aquecida e com isso ele conseguiu cortar as garras de adamantio do Wolverine de uma das mãos dele. Depois disso, o Logan conseguiu de volta trazer as garras tradicionais dos ossos dele, pessoal, que é as garras de ossos, né? Na verdade, o adamantio que foi enxertado no corpo dele, nos ossos dele, também acabaram enxertando as garras dele. No final desse filme, vocês lembram que o Magneto acaba se encontrando com o Logan, até segura ele, o Wolverine já ia soltar as garras, acertar o Magneto, ele conseguiu segurar ele tranquilamente. O que pode ter acontecido? Com um problema próximo de acontecer de Dias de um Futuro Esquecido, galera, simplesmente como o Magneto consegue manipular qualquer tipo de metal, provavelmente, né, acredito eu, isso é a teoria, eu já vi em outro canal falando isso e eu achei interessante trazer isso pra vocês também, que ele provavelmente deve ter manipulado a adamantio dentro do corpo do Wolverine para revestir novamente as garras dele. Faz sentido? Faz, se você pegar com base nas HQs. Existe um momento nos quadrinhos, galera, que o Magneto e o Wolverine se enfrentaram na HQ dos X-Men número 25, na qual eles foram atrás do Magneto para tentar parar os planos dele. E você sabe que o Wolverine foi para cima do Magneto. E o que aconteceu? O Magneto fez algo nunca visto antes nos quadrinhos. Simplesmente transformou em líquido, liquidificou, manipulando o adamantio do corpo do Wolverine e arrancando todo ele de uma vez. Galera, a cena no quadrinho até hoje, para quem vê, percebe que o Wolverine sofreu muita dor. Tanta dor que tanto o Professor Xavier e a Jean Grey tentaram entrar na mente do Wolverine para tentar apaziguar todo o transtorno que ele tinha. Só que eles não conseguiram. De tamanha dor que ele tinha e todos os problemas que ele tem ao longo dos anos mentais que ele tem, né? Esse foi o período da HQ em que o Wolverine ficou depois de um bom tempo simplesmente com suas garras de ossos, né? E foi nessa época também que nós descobrimos, quem era leitor dos quadrinhos achava que a garra de adamantio tinha sido implantada nos braços dele pelo projeto da Arma X, mas na verdade nós aí descobrimos que tinha sido revestido pelo adamantio também, galera. E ao longo do tempo nos quadrinhos, toda vez que ele lutava, quebrava o osso e recrescia de novo e tudo mais. Aí ele só foi conseguir de novo em uma ocasião nas HQs, que é onde eu queria chegar pra vocês. Numa das HQs Wolverine número 145, em qual eles estavam voando numa nave no espaço, os X-Men, e eles foram atacados por uma tropa Skrull. Um dos Skrulls substituiu o Wolverine e levou o original pro mestre dele, que era o Apocalipse. Apocalipse, digamos, tinha planos de transformar o Wolverine no Arauto da Morte pra ele ali. E decide testar o Carcaju. Ele meio que enfrenta o Dente de Sabre nessa luta, e uma luta violenta se instaura ali, e ele consegue vencer. Depois de ter vencido, ele é levado de volta à presença do Apocalipse, que está disfarçado de uma forma diferenciada, mas os instintos do Wolverine, ele consegue perceber quem que é ele na verdade. E depois coloca ele numa sala e tira todo o adamantio do corpo do Dentes de Sabre e coloca no Wolverine. Sim, nessa época nas HQs o Dentes de Sabre também era uma arma X, pra quem não lembra, tinha sido colocado adamantio no corpo dele. Trazendo assim de volta o Wolverine com suas garras e todo com revestimento de adamantio completo. Agora a pergunta vai pra você. Essa origem vocês gostaram? Faz sentido pra você, pegando esta origem e também o filme que eu falo pra vocês, a origem de como o Wolverine conseguiu recuperar o adamantio dele, as garras de adamantio, que na verdade nos quadrinhos foi bem mais séria a coisa, ele perdeu todo o adamantio do corpo. O Magneto simplesmente tirou, sólido, não é mais, arrancou do corpo dele ali a força e jogou em qualquer esquina, galera. Então imagina só como seria isso nos cinemas. Acho que seria uma cena bizarra de ver. Mas deixa nos comentários, galera, qual a sua teoria pra isso? Eu quero saber
que na sua concepção você entendeu ou você acha que ainda não tem como explicar isso. Entenda uma coisa, isso é uma teoria, tá? Não foi explicado até hoje isso. Poderia ser uma outra alternativa? Não poderia ser. Tem uma teoria que dizem que pode ser uma linha alternativa, mas a Fox não tem linhas alternativas. Bom, até agora. Deixa a panelada no like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para aquele seu amigo que ainda tá com essa pulga atrás da orelha, beleza? Forte abraço, fique com Deus e até mais.